amadas do Pai, vamos ao nosso terceiro dia do nosso estudo da Sunamita. Eu creio que você está sendo abençoada como eu estou sendo, porque quando nós começamos a meditar qualquer escritura, qualquer parte da escritura, nós somos muito abençoados, não é mesmo? E como ela é viva e eficaz, ela se renova. Às vezes um texto que você leu milhares de vezes, eu já preguei sobre o Sunamita centenas de vezes, mas eu ainda descubro por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela é viva, ela se renova, é novidade de vida, não é isso? Então vamos lá. Nós estamos no terceiro dia, vimos ontem, eu queria deixar assim bem marcado no nosso coração, né, aqueles dois atributos muito fortes dela, que era a comunhão e aquele momento maravilhoso, né, que ela estabeleceu para ele um lugar de descanso. Então, esse relacionamento da Sunamita com o profeta, com o homem de Deus, a gente pode trazer para os nossos dias hoje como o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas ao nosso redor, né? Se todas as pessoas ao nosso redor são parte da expressão de Deus, imagem e semelhança de Deus, nós podemos trazer também para as outras pessoas. Então, esses 2 dias que nós já estamos falando sobre ela, eu quis passar para você, espero que tenha conseguido, que ela estabeleceu com o profeta um relacionamento de amizade. Não era um relacionamento interesseiro, porque ele era um homem de Deus, e então, como homem de Deus, ele poderia abençoá-la de muitas formas, mas ela estabeleceu com ele um relacionamento de amizade. Nós sabemos que os judeus, quando eles preparam uma mesa, eles só chamam alguém para sentar à sua mesa, uma pessoa que eles querem começar um relacionamento de amizade. Então, esse era o objetivo dela, ser amiga dele. E ela, eu acredito, que estava conseguindo. Porque a palavra de Deus, continuando em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz que certo dia, Eliseu, chegando àquela casa, ele entrou, comeu e foi descansar no seu quarto. Então ele chama o servo dele, que provavelmente era Geazi, ele chama aquele servo e diz assim: chama a Sunamita. Chama a Sunamita. E o servo desceu, chamou a Sunamita, ela subiu e ficou parada à porta do quarto. Veja o relacionamento respeitoso, não invasivo, que ela tinha com o profeta. Era muito respeito. Então ela chegou na porta e ele perguntou a ela: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? E ela responde a ele de uma maneira muito interessante, que ela diz assim para ele: eu estou bem no meio do meu povo, eu habito no meio do meu povo e de nada eu tenho falta. Então, ela era uma mulher que estava satisfeita com o que ela tinha, grata pelo que ela tinha. Ela tinha uma casa, ela morava no meio do povo dela, em que ela tinha estabelecido ali relacionamentos e nada faltava para ela. Então, Eliseu insistiu, ele disse: há alguma coisa que eu posso fazer por você? Por quê? Porque Eliseu, como profeta do Senhor, ele tinha um respaldo muito grande diante do governador, diante das autoridades daquela cidade, né? Então, se ela precisasse de qualquer favor, ele poderia conseguir imediatamente para ela.
Vejamos que Eliseu tratou ela de uma maneira muito diferente, porque quando a mãe não quis abrir a porta para um homem leproso que estava se quebrantando num processo de se quebrar em humilhação, ele não quis abrir a porta, não é mesmo? Ele não teve compaixão dos meninos que zombaram dele, mas da sunamita era diferente. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa que ela pedisse. Imagine você estar diante de um homem de Deus que representava a própria presença de Deus, como se o próprio Deus estivesse e perguntasse para você o que você precisa, o que você deseja. Então era algo muito forte, não é? E ela disse que não precisava de nada, que ela estava em paz, habitando no meio do povo dela, que não havia falta de nada. Veja bem. E ela agradeceu e desceu. Mas Eliseu continuou perturbado, continuou pensativo e chamou o servo e disse: O que nós podemos fazer por ela? O que nós podemos fazer por ela? Certamente ali ele já conhecia o caráter dela, sabia que ela não ia falar. Você conhece esse tipo de pessoa que às vezes tem uma necessidade e não fala para ninguém, não pede a ninguém? Ela era uma dessas. E Eliseu, sabendo disso, perguntou a Geazi: Geazi, o que a gente pode fazer por ela? E então Geazi disse: Olha, ela não tem filhos e o marido já é velho. Então ali ele deu um norte, ele deu uma luz para o profeta. Ele lembrou ao profeta a condição dela como mulher. Nós sabemos que naquele tempo ter um filho significava uma coisa muito importante. Era o nome, era a linhagem, era a dinastia, era a descendência e sendo estabelecida na terra. Se ela não tinha filhos, então iria paralisar toda a descendência dela, iria morrer neles. Não é mesmo? Que coisa triste não ter futuro, né? E o marido era velho. Significava que se eles não tiveram filhos até aquele tempo, possivelmente daí para frente as chances de ter era menor ainda. E segundo, se ele era velho, significava que ele poderia vir a falecer antes dela. As chances eram muito grandes dele partir antes dela. E ela ficaria como uma mulher viúva sem filhos. Então, isso era uma coisa muito séria, né? Muito séria. Ela poderia ficar desprovida de tudo, porque vocês sabem que naquele tempo, se o marido partisse, não houvesse filhos, herdeiros, né? Normalmente, aquela toda herança dele ficaria para um irmão, ela teria que ser para um homem, e ela dependeria da bondade daquela pessoa para sobreviver. Então, se eles estavam pensando ali, Eliseu estava pensando no futuro dela, de uma maneira de resguardá-la. Então ele pensou: vou dar a ela um filho, vou promover para que ela gere um filho. Ele era um homem de profunda intimidade com Deus, um profeta, um homem cuja boca, quando abria e falava a palavra liberada, ela se tornava concreta, ela se concretizava. Ele trazia à existência, pela sua palavra, pela palavra de Deus na boca dele, aquilo que não existia. Será que hoje ainda temos profetas entre nós? Será que você pode se lembrar agora de alguém que você conhece, que é um profeta, que é uma profeta? Porque não é profetizar o futuro, é criar um ambiente real, trazendo existência aquilo que não existe ainda. Isso é um profeta. Ele libera pela palavra de Deus
pela palavra de Deus, ele concorda com a palavra de Deus para que ela se torne realidade entre nós. Isso é ser um profeta. Isso é um nível da intimidade com Deus, que aquilo que Deus fala também se torna verdade na boca do homem, e aquilo que o homem pede, o Senhor faz tornar verdade, porque o homem pediu pela sua boca. Então é algo muito lindo o ministério profético. Então, queridos, ele chama a sunamita. E quando ele a chama, ele diz a ela que daqui a um ano ela iria estar com um filho nos braços. E se você vê bem o texto, eu creio que você está seguindo com a sua Bíblia. Se você vê o texto não diz que ela ficou assim extasiada de alegria, ela não deu glória a Deus, não, ela não teve essa reação de extrema alegria e felicidade, não, porque ela disse, não minta a sua serva, meu Senhor, não minta. Sabe o que eu fico pensando nisso? Não minta a sua serva. É porque alguém já deve ter mentido para ela sobre essa questão. Quantas vezes nós estamos diante de um problema muito sério, de um grande desafio, um desejo muito grande, uma necessidade, e às vezes pessoas imprudentemente falam alguma coisa para você que Deus não falou. Prometem algo a você que Deus não prometeu. E então, quando Deus não fala e Deus não promete, a coisa não se cumpre naquela maneira. Então, quando ela diz ao profeta, não minta para mim, é porque alguém já tinha mentido para ela. E quando ele a chama, gente, fica muito claro que ela tem algo dentro dela, uma tristeza, uma grande tristeza. Pela forma como ela reagiu, sem um êxtase de alegria. Imagina você recebendo uma palavra liberada que a sua bênção vai chegar. Te dá o prazo para aquela sua bênção chegar. Uma coisa que você talvez esperou a vida toda. Ela iria receber. Ela não demonstrou nenhuma euforia com aquela palavra. Ela disse, não minta a sua serva, com uma profunda tristeza dentro dela. Certamente ela já havia acreditado nessa palavra, nessa promessa por outras pessoas, por outras bocas. Talvez ela mesma acreditou. Talvez ninguém disse nada, mas ela acreditou nesse sonho que havia dentro dela. E quando ela diz, não minta a sua serva, é sinal que alguém já tinha mentido. Talvez ela mesma, né? Talvez ela mesma. Então, ter um filho era a única maneira de validar o seu nome e a sua dinastia. Se o homem era velho, aí havia uma dificuldade. O profeta pensou em dar a ela um filho para a sua velhice, porque certamente o marido, ele partiria primeiro. E para ela não ficar desamparada, um filho era uma grande dádiva do Senhor. Então vocês veem que eu creio que ela tinha um histórico de decepção. Ela tinha um histórico de decepção com essa promessa. E por isso ela estava com dificuldade de acreditar. E eu quero que você pare e pense um pouco também na questão como é difícil você manter a fé diante de uma situação praticamente impossível. Uma situação que você esperou e esperou.
E esperou mais um pouco, e esperou mais, e mais um pouco, e mais um pouco. E a coisa não chegou. Talvez, eu acredito que houve algum tempo que ela pensou que havia chegado, né? Uma mulher, quando quer muito engravidar, a menstruação atrasa um pouquinho, então a gente já fica na expectativa, será? Eu fico imaginando quantas vezes ela esperou, quantas vezes ela decepcionou, quantas vezes talvez pessoas vieram dizer alguma palavra para ela, talvez não por mal, mas tentando encorajá-la, dizendo: não vai acontecer, vai acontecer. Só que esse lugar da espera é um lugar muito, mas muito, não é fácil. Eu não vou dizer difícil, mas ele não é fácil. É um lugar que a gente tem muitas frustrações, porque a gente tem dificuldade em esperar. A gente quer muito que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso modo, a nossa maneira. E pelas minhas experiências até hoje, as coisas nunca acontecem assim. Elas sempre são da maneira de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus. E eu acredito que a sunamita estava prestes a receber a sua bênção. Não era uma questão dela acreditar. Ela não pediu o filho para ele. Ela não pediu uma oração para que abrisse a madre dela. Ela não estava nem acreditando. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando Deus quer abençoar uma pessoa, quando Ele quer derramar uma bênção sobre alguém, independe da vontade dessa pessoa. Independe até dessa pessoa estar buscando ou não. A gente às vezes tem a sensação que para conseguirmos alguma coisa, uma vitória, uma bênção, a gente precisa pedir, 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 pedir. Sim, devemos pedir. Bate e a porta se abrir-vos-á. Buscais e achareis. Sim, mas tem coisas que a gente já nem espera mais. Tem coisas que a gente as vê como impossíveis e o Senhor está apenas guardando elas para a hora exata, a hora certa de nos entregar. Que essa noite que você está ouvindo essa palavra, o Senhor lembre ao seu coração, talvez coisas que você esperou e até esqueceu, de tão longe e distante que elas ficaram. Você não julga mais possível recebê-las. Que venha neste momento um vigor do Espírito Santo para alimentar a sua fé, para você abrir os olhos e crer que Deus é bom e a bondade dele está acima do nosso entendimento. Mesmo que você não peça, mesmo que você não acredite mais, o Senhor está disposto a abençoar. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós voltamos no quarto dia andando nos passos dessa mulher. Eu espero que o dia de hoje, essa parte da história dela, faça a mim e a você aumentar a nossa fé no nosso Deus, o Deus dos impossíveis, o Deus de pura bondade e misericórdia.